Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom. Eu queria lhe convidar a abrir o texto bíblico comigo, em primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, do versículo 1 ao 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague, e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia. Hoje eu quero falar sobre conflitos profundos. Esse é o tema da mensagem de hoje. Conflitos profundos. O objetivo é fazer com que você não somente encontre ferramentas para você lidar com as questões casuais da vida, não somente encontre saídas para lidar com situações passageiras, mas que você também encontre saídas para situações mais profundas, que podem nos levar a profundos abatimentos. E nesse período de abatimento, às vezes somos levados a tomar decisões para a vida toda. O cuidado de nós entendermos o objetivo da palavra é que a gente possa se munir, de alguma forma, de uma estrutura que nos prepare para passar por momentos talvez mais longos, não passageiros, mas por momentos mais profundos, e que nesses momentos a gente possa se espelhar em pessoas que foram homens de Deus, e que embora tenham sido homens de Deus, não foram poupados dos momentos difíceis. Às vezes achamos que por servirmos a Deus, por andarmos no caminho do Senhor, todas as coisas nos serão fáceis e todos os caminhos serão doces. Não, homens de Deus, profundamente de Deus, e que estiveram dentro de um propósito tão tremendo, mas eles também foram provados numa profundidade, eles foram provados de uma maneira intensa. E nós estamos aqui diante de um homem que estava sendo forjado para ser rei, mas que depois de uma campanha fora, ele sendo um guerreiro, juntamente com seus soldados, amigos, Davi, ao voltar, ele encontra o seu arraial queimado, totalmente queimado. Talvez você já tenha visto isso em filmes, né, que hoje se fazem, do soldado chegar, do guerreiro chegar, para abraçar a esposa, para abraçar os filhos, e rever todo mundo, e de repente quando chega lá, encontra um cenário desolador, tudo destruído, tudo queimado, tudo saqueado. E como se isso não bastasse, procura a esposa, não está lá. Procura os filhos, não estão lá. Procura os bens, não estão lá. Foram saqueados, foram sequestrados, foram roubados. Graças a Deus não houve morte, mas o desespero que acometeu o coração de Davi e o coração daqueles soldados foi um desespero extremo. E os conflitos profundos, eles se manifestaram em alguns níveis. E o primeiro nível é o nível espiritual. Diga, conflito profundo no âmbito espiritual. Vamos falar mais uma vez? Conflito profundo no âmbito espiritual. Queria que você entendesse que a origem dos nossos conflitos são, em grande parte, de forma espiritual. São de origem espiritual. Por mais distante de espiritualidade que a gente esteja desse texto, porque, na verdade, o que está se configurando aqui é uma batalha mesmo, é uma guerra mesmo, de carne e osso, uma batalha física. Mas quando você atenta para o tipo de inimigo que vem e que bate com ímpeto no arraial de Davi,
você vai entender que é de ordem espiritual em primeiro lugar. São os amalequitas. Os amalequitas são velhos inimigos, não só de Davi, mas de toda a nação de Israel. Lá no passado, os amalequitas entram em ação quando Moisés, há muito tempo atrás, muito antes dessa experiência, quando Moisés estava com o povo no deserto, os homens mais fortes de Israel ficavam à frente, os mais saudáveis ficavam à frente, mas os mais cansados iam ficando para trás do povo de Israel. Aqueles que não conseguiam acompanhar o ritmo iam ficando para trás. Os mais doentes iam ficando para trás. Os mais idosos iam ficando para trás. E as crianças iam ficando para trás. E os amalequitas, traiçoeiros, porque esse é o perfil da malignidade em questão nessa noite. O diabo, ele se manifesta de diversas formas, mas uma delas é agir pelas costas. É atacar aqueles que não acompanham o ritmo dos mais fortes. Atacar aqueles que vão ficando cansados e desanimados, ou feridos, ou envelhecidos, ou novos demais. Ou seja, qualquer um que esteja num quadro de vulnerabilidade e que não consegue acompanhar o ritmo dos outros e vai ficando para trás. Então vem os amalequitas, cujo perfil é perfil traiçoeiro, que pega pelas costas, que nos pega quando estamos cansados, que nos pega quando estamos vulneráveis, que nos atinge quando nós estamos abatidos, quando estamos vulneráveis, seja qual for a origem dessa vulnerabilidade, e vamos ficando para trás, seja qual for a razão de se ficar para trás. Por isso é de ordem espiritual. E esse espírito amalequita, desde quando Amaleque se levantou contra Israel, Deus impetrou uma palavra contra Amaleque: riscarei o nome de Amaleque de sobre a face da terra. Por quê? Porque agiu traiçoeiramente, porque pegou pelas costas, porque não teve a hombridade, a coragem de enfrentar os mais fortes. Pegou os mais velhos, os mais cansados, as crianças e os mais vulneráveis. E então Deus impetrou uma palavra contra o espírito de Amaleque: riscarei o espírito de Amaleque. Não se fará mais menção de Amaleque por causa do seu espírito traiçoeiro. Mas embora Deus tenha falado acerca dessa palavra final contra Amaleque, mas Amaleque ainda nas suas forças que ele ainda tem no meio das gerações, aproveita o momento em que Davi está ausente da sua casa, e ele não pecou por estar ausente, porque ele estava numa campanha de guerra, ele teve que deixar sua família segura ali em Ziclag, e foi para outros lugares, mas Amaleque, que é traiçoeiro, se apropriou de um momento da ausência do sacerdócio, da ausência de Davi e de todos os homens, guerreiros e soldados, se aproveitou da ausência desses homens e foi aonde? Atingir as mulheres, atingir as vulneráveis, as crianças, as pessoas que estavam ali desprotegidas da presença do soldado maior, que era o marido, que era o chefe da casa. Espírito de Amaleque, espírito traiçoeiro, que continua entrando nas casas hoje, no enfraquecimento do sacerdócio, no enfraquecimento do nosso posicionamento, às vezes como homens, ou por falha nossa, ou porque estamos ocupados, não por falha, mas porque estamos ali envolvidos com demandas e demandas e demandas, e às vezes viramos as costas e nos descuidamos. Espírito de Amaleque, traiçoeiro. Por isso que conflito profundo, em primeiro lugar, é de ordem espiritual. É de ordem espiritual. Hoje pela manhã nós fizemos um chamado à igreja. Os irmãos têm visto o que tem acontecido no Chile, o vulcão que entrou em erupção, lá no Chile, já com reflexo na Argentina, já com reflexo no Brasil, em outras partes. Os irmãos viram na madrugada da sexta para o sábado, se eu não me engano, o terremoto no Nepal, com reflexos na Índia, com reflexos em Bangladesh, em outros lugares. O mundo está em ebulição. E às vezes nós
porque estamos numa região tranquila, e graças a Deus pela tranquilidade, porque isso é a bênção de Deus. Também você ter a tranquilidade para você trabalhar, para você voltar para casa e encontrar tudo bem, isso é muito bom, é bênção de Deus. Mas às vezes, queridos, na nossa aparente calmaria, nos descuidamos da oração, nos descuidamos da vigilância, e achamos que está tudo bem e que tudo vai continuar sempre bem. E eu procuro sempre compartilhar daquilo que eu tenho, às vezes, sido incomodado, porque quando eu vejo tudo muito calmo, eu quero que continue calmo, mas eu falo, Senhor, que meu espírito não se acomode com a calmaria do lugar onde eu estou, que meu espírito não deixe de chorar pelos que choram, que meu espírito não deixe de se incomodar e não deixe de se identificar com as famílias que estão nas ruas, que meu espírito não se acalme, que meu espírito não se acomode com a aparente tranquilidade do lugar onde eu vivo, que de alguma forma eu possa ser despertado, porque eu acho que uma das coisas mais férteis para o espírito de Amaleque é quando a gente depõe as armas e que a gente diz, olha, está tudo em paz, está tudo tranquilo, e a gente deita em berço esplêndido e acha que é assim que a gente tem que viver. Não. É nessa hora que a gente começa a pedir, Senhor, desperta meu espírito, que eu nunca deixe e que nenhum dia eu deixe de apresentar o nome dos meus filhos diante de Deus, que nenhum dia se passe sem que eu apresente o nome da minha esposa diante de Deus, e que nenhum dia se passe sem que eu apresente o nome da igreja que pastoreio diante de Deus. Inclusive saibam que estivemos lá em Israel, e lá no Muro das Lamentações e em outros lugares, orando pelas famílias, orando por aqueles que estão com luta com seus filhos, filhos que entraram nas drogas, ou filhos que já não querem mais vir para a igreja, e orando, Senhor, que a chama se acenda de novo no coração desses jovens, dessas crianças, que o sacerdócio seja resgatado, que o marido volte ao seu posicionamento, que a esposa seja videira frutífera, e que venhamos, em nome do Senhor Jesus, a estar posicionados, cada um no seu lugar, cada um no seu posto, cada um na sua posição, e que a aparente calmaria do lugar onde nós vivemos não nos contamine, e não nos contagie a ponto de depormos as armas. Em nome de Jesus. Porque o primeiro conflito profundo, ele é de ordem espiritual. E o perfil dessa malignidade é o perfil traiçoeiro, que vem pelas costas, que se aproveita do desânimo, que se aproveita do cansaço, que se aproveita da ausência, que se aproveita do pecado, que se aproveita da falta de vigilância espiritual. Mas você vai dizer, na minha vida, diga bem alto, na minha vida, o nome de Amaleque e o espírito de Amaleque será riscado definitivamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque não haverá lugar para ele, não porque ele tenha deixado de existir, mas porque na minha vida, porque no meu posicionamento, a graça do Senhor há de me ajudar. Porque a graça do Senhor há de acender a lâmpada quando ela estiver se apagando. E haverá uma lâmpada em Israel, haverá uma lâmpada na igreja, haverá uma lâmpada na minha casa, que não se apagará, não pela minha espiritualidade, mas porque a graça de Cristo há de nos sustentar diante dessa demanda espiritual, em nome de Jesus. E quando Davi chegou e encontrou tudo queimado, e as suas esposas e filhos levados, cativos, sequestrados, a Bíblia diz no versículo 3, Davi e os seus homens vieram à cidade, e Eila queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Eu fiquei impressionado com a descrição tão clara
do quadro emocional, porque eu falei sobre o conflito espiritual, mas agora estamos diante de um conflito emocional. Conflito profundo, porque ele é de ordem espiritual. Mas ele é um conflito profundo, porque ele afeta o emocional. Ele começa no espírito e ele atinge a alma. Mas ele pode começar na alma para atingir o espírito. Profunda tristeza. Choraram. Em poucas vezes, a Bíblia sempre descreve o sentimento das pessoas, mas eu fiquei impressionado com a profundidade desse versículo. Porque ela descreve de uma forma tão clara que Davi chorou até não ter mais forças. E que aqueles homens choraram até não ter mais forças. Eu lembro uma época em que minha mãe disse que ela chorou até não ter mais lágrimas. Eu acredito no que ela disse. Quando ela saía dos hospitais e deixou um filho que tinha sofrido queimadura no corpo, e ela tinha que deixar o hospital e ouvir o grito do menino no andar de cima, e ter que voltar para casa para amamentar o outro que tinha acabado de nascer. Que foi um período de choro, e de choro, e de choro profundo, até não ter mais força para chorar. E até não ter mais lágrimas. Tristeza profunda. Tristeza profunda. Tristeza profunda. E esse é um outro conflito importante que tem que ser visto, queridos. Porque é justamente nessa tristeza profunda, essa tristeza ela tem duas vertentes. Ou ela pode nos levar a uma janelinha que dá para o espírito, essa tristeza profunda, esse choro profundo que dá para o espírito, no sentido de fazer com que você perca a fé, no sentido de fazer com que você perca a esperança e que você não tenha nenhuma perspectiva de dias melhores. Porque enquanto ele chorava profundamente, a esposa e os filhos estavam nas mãos dos amalequitas. E aquele choro, como numa cova profunda, faz com que a gente, às vezes, não vendo saída e não encontrando fé, a gente faça parar tudo e fica tudo estagnado ali. Essa tristeza e esse choro profundo, ele pode abrir uma janela para o espírito, no sentido de fazer com que você não veja saídas e não veja possibilidades. Mas quando você entende que essa tristeza, se ela for canalizada para Deus, a tristeza do rosto pode fazer melhor o coração. E Davi encontrou a chave nesse momento para poder fazer uma transição. Porque ele entendeu que aquele momento inicial do choro profundo fez com que tudo estagnasse na sua vida. E ele não tivesse força para reagir diante daquela investida maligna. Porque enquanto ele chorava, a esposa e filhos estavam do lado de fora. Meu querido, se você se mantém no seu choro, o choro ele é humano, e a gente é humano mesmo, e a gente chora mesmo, e a gente ri mesmo, e há choros que são resultado de uma experiência profunda, e de um conflito profundo. Mas se esse choro se eterniza na minha vida e na sua vida, faz com que você pare tudo. E você não consegue sair, às vezes, para reconquistar aquilo que precisa voltar para casa. E é nessa hora que você precisa encontrar uma chave que vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Diga conflito de ordem espiritual. Diga conflito de ordem emocional. Mas a Bíblia diz, na sequência dessa passagem, no versículo 5, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou,
pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Mas antes de chegar nessa frase poderosa de que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, há um terceiro conflito de que gostaria de falar, porque Davi muito se angustiou, porque já não bastava o sequestro das mulheres e dos filhos e filhas, não bastava ver o seu arraial queimado. Davi estava debaixo de uma sentença de morte. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Quem é esse povo que está querendo apedrejar? A Bíblia começa a mencionar esses homens quando eles já estavam em amargura, não por esse motivo. Foram homens que se juntaram a Davi para fazer parte do exército de Davi, e a Bíblia os descreve como homens amargurados, como homens endividados, porque eles haviam fracassado no reinado de Saul, eles haviam contraído dívidas, porque o reino de Saul não abençoou as pessoas, e estes homens tinham perdido suas casas. Esses homens já tinham lá no passado, não é de agora, lá no passado, tinham perdido seus bens, eles estavam em crise financeira, eles estavam amargurados, eles estavam sendo perseguidos, socialmente falando, estavam em crise. E se uniram a Davi na caverna de Adulão, e Davi se fez chefe deles. Davi se fez chefe de um bando de pessoas que já estava vivendo em conflitos. E agora, a gota d'água. Sabe quando você acha que tudo está ruim, mas chega alguém que diz, olha, ainda pode piorar? E alguém chega trazendo uma notícia, olha, está ruim? Mas prepare-se, porque eu vou te dizer ainda alguma coisinha a mais. E essa gota d'água foi, já estavam em amargura, já estavam endividados, já estavam em conflitos, e quando chegam junto com Davi, onde estão as mulheres? Onde estão os filhos? Tudo queimado, tudo destruído. Para eles, amados, foi o fundo do poço. E quando a gente está assim, nem sempre a gente consegue discernir o nosso verdadeiro inimigo. A gente aponta, talvez, para a pessoa mais próxima de nós. Davi, que tinha se feito chefe deles, agora estava sendo acusado. Olha, você é o nosso líder. Se você não tivesse nos tirado daqui, nossos esposos não teriam sido levados cativas, nossos filhos estariam aqui, nossos bens estariam aqui. Davi, você é o responsável, você é o culpado. E sabe, amado, Davi tinha perdido como todos eles haviam perdido. Davi estava amargurado como todos eles. E sabe o que é você levar a carga de uma amargura porque você está sofrendo pessoalmente por alguma coisa e de repente o mundo se volta contra você e coloca uma carga a mais que não é tua, que você não consegue levar nem a sua, quanto mais a dos outros. Foi assim que aconteceu com Davi. Essa é a crise relacional. A primeira crise é espiritual. A segunda crise é emocional. Mas a terceira crise é relacional. Quando você está num ambiente onde, muito provavelmente, as pessoas não têm, pelo menos naquele momento, a sensibilidade ou a maturidade para entender que você também está chorando, que você também está sofrendo, não tem, talvez, a maturidade, e não é para a gente culpar essas pessoas, mas é para a gente vê-las com misericórdia, porque ninguém dá o que não tem, e aqueles homens não tinham conforto para dar para Davi, porque eles já não tinham conforto neles próprios, porque eles já vinham de uma avalanche de problemas e de crises, e eles não tinham como estender a mão para ninguém. E é importante você perceber
que Davi, nesse momento, ele não tem a quem recorrer, não tem em que porta bater, porque não há ninguém ali que possa trazer uma palavra de esperança, e não tem ninguém ali que tenha condição ou espiritual, ou emocional, ou em termos de maturidade, para poder oferecer esperança. Esse é o quadro em que Davi estava. E o conflito é profundo, queridos, porque ele se manifesta de várias frentes. Quando você tem um problema financeiro, você tem um problema financeiro. Quando você tem um problema de enfermidade, você tem um problema de enfermidade. Quando você tem um problema relacional, você tem um problema relacional. Mas Davi, de tudo quanto era lugar, vinha de cima, porque era ordem espiritual. Era um espírito de Amalequita, que se manifestava de carne e osso, mas era de ordem espiritual. Vinha de dentro das suas próprias fontes, porque a sua alma estava entenebrecida. Sua alma estava triste. Mas vinha do lado em que ele vivia, vinha dos seus amigos que o acusavam e que ameaçavam apedrejá-lo. Vinha de todos os lados. Por isso que o conflito é profundo. Mas, meu querido, às vezes a gente acha que não tem jeito. Mas assim que eu achei importante a Bíblia descrever que aqueles homens choraram até não terem mais forças para chorar, igualmente, eu acho profunda a palavra de Deus que diz: porém, Davi se reanimou no Senhor. Aleluia. Ele é minha fonte de alegria, Ele é minha fonte de esperança, Ele é minha fonte de paz, Ele é minha fonte de vida, Ele é minha fonte, Ele é minha porta, Ele é meu pastor, Ele é a minha vida, Ele é a minha esperança, Ele é meu recurso. E Davi, não tendo para quem olhar e não tendo a quem recorrer, ele entendeu que Deus era fonte inesgotável de ânimo, de vida. Eu quero muito que você tenha essa experiência com Deus. Eu quero muito que você experimente isso de uma maneira intensa na sua vida. Que você saiba o que isso representa. Quando tudo está ruim, e talvez você fique dizendo: mas está ruim porque eu errei. Está ruim porque eu falhei ali. Não importa quem errou, se foi você, se foi alguém, se você foi fraco, ou se alguém foi fraco, não importa a profundidade do poço. O que importa é a altura do teu Deus. É como você o vê, é como você se relaciona com Ele, é como você é intenso com Ele, para que Ele seja intenso com você. E Davi se reanimou no seu Deus, não tendo a quem recorrer, não tendo um único amigo que pudesse compreendê-lo naquela hora. Ele se reanimou em Deus, ele se fortaleceu em Deus, ele buscou a Deus. Então, quando eu te falo de algumas experiências da madrugada, de que Deus nos desperta para sair da cama e ir para a sala orar, é porque a gente sabe que isso funciona. É porque a gente sabe que isso funciona. Na quietude, na calmaria da madrugada, você não ouve ninguém, você não vê ninguém, você está sozinho com Ele e Ele com você. É a hora que você derrama seu coração e você se reanima no Senhor seu Deus. E naquela hora você começa a ver possibilidades, onde parecia não haver nenhuma. E nesse encontro com o Senhor, Davi estabeleceu o sacerdócio. Davi mandou chamar o sacerdote, porque ele teve uma ideia. Quando a gente se fortalece em Deus, a gente tem uma ideia. Que bênção! Diga para o seu vizinho: você vai ter uma ideia em Deus. Diga isso. Você vai ter uma ideia em Deus. Você vai ter uma estratégia em Deus. Você vai ter uma saída em Deus.
É em Deus que as coisas acontecem. É em Deus que as coisas acontecem. Então, nessa hora, quando ele se reanima e ele se fortalece em Deus, ele tem uma ideia e ele manda chamar o sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, e ele pediu: traze-me aqui a estola sacerdotal. O que é a estola sacerdotal? A estola sacerdotal é uma vestimenta do sacerdote. Uma vestimenta. E naquela vestimenta havia uma peça desse vestuário chamado Urim e Tumim. Eram duas pedras que eram colocadas no peitoral e era fixado na estola sacerdotal. Esse Urim e Tumim significa luzes e perfeições. E esse Urim e Tumim estabelece o sim e o não de Deus. Hoje não precisamos dessa vestimenta que o sacerdote tinha no Antigo Testamento, porque isso era próprio do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava em ninguém. Ele ungia o sacerdote, ele ungia o rei, ele ungia o profeta. Mas hoje, queridos, na nova dispensação, o Espírito Santo vem morar em nós. Urim e o Tumim representam o sim. O que Deus quer que eu faça? Senhor, o Senhor quer que eu vá atrás? Sim. Ou não? Seja o que for. Quando Davi pediu: traga-me a estola sacerdotal, vamos buscar a presença de Deus, o que ele estava querendo dizer? Eu preciso de uma direção. Eu vou atrás, eu vou perseguir, eu vou conseguir alcançar os amalequitas e trazer de volta ou não? Algumas coisas parecem óbvias, né? Mas Davi sabia que quando Deus fala sim, é sim. Mas quando Deus fala não, é não. Nesse momento, Deus mandou trazer o sacerdote com a sua estola. E nesse momento, Deus disse sim, vai atrás e você vai recuperar. Mas há momentos em que Deus disse não a Davi. E a gente tem que buscar a Deus, sabendo que Ele pode nos dizer sim e sabendo que Ele pode nos dizer não. Nesse momento Ele diz: vai atrás e recupera e traz de volta tudo. Mas houve um outro momento na vida de Davi, em que ele orou por um recém-nascido dele, e ele clamou, e ele jejuou, para que aquele recém-nascido vivesse, e o que Deus disse? Não. O menino morreu. O que eu acho interessante, querido, não é Deus sempre nos dizer sim, mas é a nossa dependência para ouvir dele o sim, ou ouvir dele o não. E se ele disser não, eu preciso ter a maturidade para compreender que o não de Deus é o melhor para a minha vida e é o melhor para quem quer que seja. Se ele disse não, é não. Nesse caso, foi sim. Vai atrás, corre atrás, você vai alcançar e você vai trazer de volta a família. Mas e quando ele diz não? Tenho eu a maturidade para ouvir um não de Deus? O não de Deus reflete o amor dele por mim. O sim de Deus reflete o amor dele por mim. Mas não importa o que Deus vai dizer, o que importa é que eu o busque. Não importa se eu terei o Urim e o Tumim, não mais no formato de uma pedra no peito do sacerdote, ou o Espírito de Deus testificando no meu coração: Wilson, vai, levante-se dos seus escombros e vai atrás, e persegue, e conquista. Ou se ele vai me dizer: vira a página, e o que passou, passou, começa uma nova história. Eu não sei o que ele vai me dizer. Mas deve haver em mim, deve haver em você a disposição de coração para estabelecer o sacerdócio no caos que foi instaurado na sua vida, seja de ordem espiritual, seja de ordem emocional, seja de ordem relacional, mas que você possa trazer a ação do Espírito Santo de Deus, estar em aliança com Ele, em harmonia com Ele, para ouvir a voz dEle. E meu querido,
Se hoje você tem ouvido o sim de Deus para alguma coisa, então saia da sua caverna em nome do Senhor Jesus. Saia da sua angústia, saia da sua melancolia, saia da sua prisão. E amanhã, quando você acordar, acorde de cabeça erguida. Primeiro abra os olhos e depois você põe o pé para fora da cama, e depois você vai enfrentar o seu dia a dia, e você vai dizer, não importa se eu terei um leão do lado de fora, mas eu não serei como aquele que diz, olha, tem um leão lá, eu não vou sair. Não, enfrente o seu leão, enfrente as dificuldades, os desafios que estão do lado de fora, porque Deus está fazendo com que você se levante, porque tem alguma coisa do lado de fora, que tem que estar do lado de dentro, e você precisa ir para fora, como Davi foi para fora, quando ele recebeu o sim de Deus, vai, persegue, luta e traga. Ele foi e fez. Quantos estão entendendo o que Deus está trazendo ao nosso coração nessa manhã? Nessa manhã e nessa noite, porque é a mesma palavra da manhã e da noite. Amém, queridos? Então consultou Davi ao Senhor, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Versículo 8. Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. O que é teu que está do lado de fora? E que precisa voltar? O que é teu? E que o Espírito Santo de Deus está trazendo para você hoje? E que você vai alcançar, porque você aplicou o sacerdócio. Aplicar o sacerdócio não é chamar o pastor, ou não é chamar o sacerdote. Aplicar o sacerdócio é você entender que o Espírito Santo de Deus mora em você. E você pode se relacionar com Ele. Você tem o Urim e o Tumim no teu espírito, no teu coração. Luzes e perfeições. A direção de Deus no teu ventre, no teu peito. Para que você saiba da parte de Deus o que fazer. Uma estratégia de Deus. E então você se levanta e vai. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. E chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Mas a ênfase, partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens. E é o que você vai fazer em nome de Jesus. No meio do caminho, eles encontram um soldado amalequita que tinha adoecido e que tinha sido deixado para trás. Veja que o espírito de Amaleque é tão terrível, que até os seus próprios soldados, quando adoecem, ficam para trás, não são cuidados. Os amalequitas abandonam a sua própria equipe. E quando Davi encontrou aquele amalequita, tratou bem, deu comida, deu água. E aquele amalequita mostrou onde estava o arraial dos amalequitas. E Davi bateu naquele arraial e trouxe de volta as mulheres de todos os soldados e as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas, e recuperou, e não ficou nenhuma unha do que era de Davi e do que era dos seus soldados, nada ficou nas mãos dos amalequitas, porque Davi teve um posicionamento espiritual, e entendeu o conflito espiritual, e entendeu o conflito emocional, e entendeu o conflito relacional, e não se deixou escravizar por nenhum deles. Ele se fortaleceu em Deus e foi atrás do que era dele e trouxe de volta. Meu querido, é tão interessante que quando Deus nos agracia com esta vitória, a gente recupera não somente o que era nosso, mas os despojos. Davi voltou com as mãos cheias. Quando você recupera alguma coisa que você perdeu e que Deus te mandou recuperar, entenda que às vezes você pode ouvir o sim e às vezes você vai ouvir o não. Há algumas coisas que você não vai recuperar, algumas coisas que você não vai trazer de volta, e Deus vai dizer não para você.
Saiba ouvir o não. Mas quando Davi voltou, ele não voltou somente com aquilo que ele tinha. Ele voltou com os despojos. E ele voltou com uma experiência. Quando você volta, seja do sim ou do não de Deus, você volta com uma experiência. Não só quando Deus te diz sim, quando Deus te diz não também, você volta com uma experiência. Você volta com as mãos cheias. E Davi estava tão transbordante do despojo, que sabe o que ele fez? No capítulo 30, no versículo 26, 1 Samuel 30, versículo 26, chegando Davi a Ziclag, 1 Samuel 30, versículo 26, chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, aos de Ramote do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifmote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jerameelitas e nas cidades dos queneus, aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atasse, aos de Hebron e a de todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. O que Davi faz? Ele manifesta gratidão. E dos despojos que ele tem abundantemente na sua mão, ele envia aos seus amigos. Quem eram esses amigos? Pessoas que no passado estenderam a mão para ele, que não o julgaram, que abriram portas, que deram comida, que deram água, que foram leais. Sabe, amado, às vezes nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus faça passar o filme da nossa vida. E no tempo do nosso resgate, ou da nossa prosperidade, nós precisamos olhar para trás e, no mínimo, dizer: muito obrigado. Você foi uma bênção na minha vida, naquele período negro que eu vivi, naquele período em que eu não tinha casa, que eu não tinha comida, que eu não tinha água, que eu não tinha esperança, que eu não tinha uma porta, que eu não tinha alguém que me fizesse alguma coisa. Naquela época você me ajudou, me abençoou. Mas hoje, eu volto com a minha família resgatada, mas eu volto com as mãos cheias dos despojos, que eu consegui, direito de guerra, direito legal, no meio da batalha. Mas isso não vai ficar com os meus 600 homens. Tem abundantemente para os meus amigos, para aqueles que abriram portas, para aqueles que foram uma bênção em nossa vida. Isso se chama gratidão, isso se chama semeadura, olhar para trás. E saber reconhecer aquelas pessoas que abriram portas para você, quando você não era nada, quando você não era ninguém, quando ninguém confiava em você, mas investiu na sua vida, orou por você. Aquela pessoa que talvez nunca entrou numa igreja evangélica, mas te deu o primeiro emprego, o primeiro trabalho. Hoje pela manhã orei pelo meu primeiro pastor, Mariano Forte Bettini. Está bem velhinho hoje. A esposa dele que nos acolhia de uma forma maravilhosa. Nós adolescentes, de 13 anos, dormimos na casa dos filhos deles. Ela já partiu, já está com o Senhor. E nessa manhã, quando a gente se lembrava um pouquinho disso que a gente está falando, de você poder se lembrar, de você reconhecer com gratidão no seu coração, das pessoas que passaram pela sua vida, me veio a primeira pessoa que veio na minha mente, meu primeiro pastor. Eu não conseguia entender uma única pregação que ele pregava. Eu não conseguia entender. Eu me esforçava para entender, mas eu não conseguia.
Mas como ele me conquistou? Abrindo a porta da casa dele para eu dormir lá, com os filhos deles, com Marcos, com Milton, com Moacir, todos casados hoje. Qual era a pregação que eu entendia? Não era a pregação do púlpito, mas era a pregação da vida, do abrir a casa, da disciplina, da repreensão. Eu não gostava de dormir com a luz totalmente apagada, pedia para deixar uma luzinha acesa, e às vezes ele vinha dizendo, não, nós vamos apagar as luzes, porque você precisa aprender a dormir no escuro. Eu tinha 13 anos, meu pastor. Saber dividir, saber repartir, foi o que Davi fez. Quando ele voltou com as mulheres, com os filhos e com as filhas, com muito despojo, ele não reteve entre os 600. Ele se lembrou dos seus amigos de todos os lugares por onde ele havia passado e diz, eis um presente para todos vocês. Gratidão, semeadura, honra. Não a honra deturpada que a gente está ouvindo hoje, né, de honra descabida, mas da honra pura, da honra bíblica, da honra sincera, em favor das pessoas que passaram pela sua vida e fizeram diferença. Veja, querido, que de um conflito profundo, você pode terminar a história numa profunda e generosa e abençoada experiência com Deus. Se você souber discernir o conflito espiritual, o conflito emocional e o conflito relacional, você pode fazer a conversão para uma experiência que vai te levar de volta para Deus e vai abençoar o arraial em que você se encontra e, quem sabe, abençoar o histórico da sua jornada, não só o arraial em que você se encontra, mas o histórico que fez parte da sua vida de há muito tempo atrás. Que possa ser assim na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Queria lhe convidar a vir à frente para que possamos orar um pouquinho.